Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, vou fazer uma atualização rápida do que está acontecendo no mercado cripto e quais são as oportunidades para hoje, tá? Então, primeiro fato relevante é o seguinte, continuamos aqui, né, os mercados internacionais, mesmo o índice futuro aqui do S&P 500 ainda está fechado, né? E fechou, né, com um pivô de baixa no tempo gráfico diário, tá? Isso aqui é um movimento negativo. A gente até pode ver aqui um possível reteste, mas depois o preço vai ter que descobrir regiões de preço mais abaixo aqui para gerar uma divergência altista no tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, isso é o que eu estou esperando para o S&P. Provavelmente a gente pode, dado que a gente já teve esse movimento tão descolado das médias, né? A gente pode ter um movimento aqui de reversão, um pouco às médias, tentando aqui buscar testar este fundo aqui, né? Tentando buscar este fundo, testar esse fundo no movimento de pullback. Mas o fato é, qual é o movimento direcional mais importante aqui que o S&P nos deu? É um pivô de baixa no tempo gráfico diário. Então, inevitavelmente, isso pode se refletir no Bitcoin. Então, vou deixar de fazer trade? Não. Mas nesse cenário, eu vou fazer trades mais rápidos, scalp e day trade, e vou fazer todos eles com stops automáticos, para eu não pegar essa inversão de tendência no tempo gráfico diário, que tende a ser uma inversão de tendência maior, beleza? Então, com isso em mente, vamos aqui passar a nossa análise do Bitcoin. Então, o Bitcoin tentando segurar aqui a nossa linha de tendência de baixo, né? Se nós tem aquela discussão filosófica que eu já comentei com vocês sobre como traçar uma linha de tendência de alta, né? E aí pegando aqui pelos corpos dos candles, né? Se nós pegarmos aqui pelos corpos dos candles, nós fechamos ontem abaixo da nossa linha de tendência, mas como eu falei para vocês, quando você gera pavis tão longos assim abaixo dos corpos, você gera uma região de incerteza. Então isso aqui tudo pode ser região de trap, região em que você pode ter armadilhas, achar que o preço vai continuar caindo, mas na verdade a força compradora vai lá e atua nessa região, beleza? Tá, isso dito, então, o que a gente passa a nossa atenção agora? Existe essa região de suporte que é o fundo do movimento no tempo gráfico diário. Então, se nós perdermos essa região de suporte aqui, o preço também vai buscar níveis de preços abaixo para descobrir um novo fundo no tempo gráfico semanal, né? Na nossa análise macro, o que a gente tem é a busca por esse fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então, se nós olharmos só para o tempo gráfico semanal, nós estamos em busca deste fundo ascendente. O último fundo, ele está localizado aqui, ó, em 34.489, tá? Então, quanto mais próximo desse fundo aqui, melhor vai ser para a gente montar outras posições. No momento, eu só estou montando posições de day trade, né? Pegando esse primeiro repique aqui da força compradora no pivô de alta do tempo gráfico de 4 horas. Olha só, tempo gráfico de 4 horas formou um fundo, olha só, formou aqui um fundo descendente e aí formou um topo descendente, fundo ascendente e agora está querendo formar um pivô de alta. E aí, tentando formar este pivô de alta, qual que é a estratégia de trade aqui? A estratégia de trade é pegar todos aqueles padrões gráficos que estão em região de demanda, tentando surfar uma continuidade de movimento no tempo gráfico de 1 hora. E também eu tenho um setup específico para quando eu quero pegar posições de fundo ascendente no tempo gráfico diário, que neste caso aqui é o que está acontecendo, né? A gente está formando aqui, né? No macro a gente está formando aquele fundo no tempo gráfico semanal, mas aqui no mais micro a gente formou este fundo aqui no tempo gráfico diário e agora estamos tentando formar um outro fundo ascendente no tempo gráfico diário para ter continuidade de movimento. É o que vai acontecer? Provavelmente não, julgando pela correlação que nós temos com o S&P 500. Então, a gente não vai adivinhar o que o preço vai acontecer, a gente vai mapear as possibilidades e saber qual tipo de trade que a gente vai fazer em cada cenário, beleza? Então, o suporte mais importante de curto prazo que a gente tem é justamente esse fundo aqui do movimento, tá? A gente vê aqui que o fundo do movimento ele já foi testado algumas vezes e ele se comportou aqui como um SNR flip,
que é o Support and Resistance Flip. É o suporte que se transforma em resistência, uma vez que você perde ele como suporte ou como resistência, beleza? Em vídeos antigos eu explico, pode olhar aí nos meus vídeos antigos que você vai aprender sobre esse conceito. Beleza? Então, agora, a força compradora está tentando segurar aqui esse último fundo aqui do tempo gráfico diário para estabelecer um fundo ascendente neste movimento. Seria importante, né, para a gente estabelecer o fundo ascendente no tempo gráfico semanal, a gente precisa formar esse fundo ascendente no tempo gráfico diário e romper este topo anterior. Isso é o que a gente precisa para estabelecer este fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Se nós formarmos um topo descendente no tempo gráfico diário e perdermos esse fundo que estamos formando provisoriamente, nós vamos estabelecer um pivô de baixa no tempo gráfico diário, né, e vamos ter continuidade de baixa no tempo gráfico diário e não vamos ter tido estabelecido o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então, neste momento, o que eu estou fazendo são trades rápidos, pegando continuidade de tendência e pegando esse fundo ascendente no tempo gráfico diário, tá? Então, de olho para essa linha de tendência que eu já falei para vocês e de olho aqui neste fundo que vai ser um fundo bem importante. Se nós analisarmos somente esta onda de impulso aqui, ó, se nós analisarmos somente essa onda de impulso, o que a gente vai perceber? Colocando aqui a nossa Fibonacci Retracement, a gente vai perceber que nós devolvemos muito deste movimento. Então, a maior probabilidade vai ser nós formarmos um topo descendente, né? Este topo descendente em relação a esse topo aqui. Beleza, e quais são as implicações práticas disso? É que, como nós estamos abaixo da média de 12 períodos, essa média ela pode realmente funcionar para que a gente tenha continuidade de baixa. Então, isso fortalece a tese de que o Bitcoin pode ter um pivô de baixa no tempo gráfico diário para continuar em busca desse fundo ascendente no tempo gráfico semanal, acompanhando o movimento do S&P 500, beleza? Então, esse seria o cenário mais provável e os trades que eu estou fazendo agora são trades rápidos na modalidade de scalp e day trade com stop automático em posição. Beleza? Então, este é o padrão mais relevante que eu estou vendo agora, né? A formação desse fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E para nós formarmos esse fundo ascendente no tempo gráfico semanal, a gente vai precisar de um pivô de alta no tempo gráfico diário. Já falei para vocês que a maior probabilidade agora é nós formarmos um topo descendente e esse topo descendente ele pode ser o fator gerador de um pivô de baixa, né? Ao invés de um pivô de alta, que é o que a gente precisa, pode ser um pivô de baixa acompanhando o movimento do S&P 500. Então, neste momento, posições rápidas e stop automático, beleza? Oportunidade de trade. Eu ia passar essa oportunidade de trade aqui para vocês, que era EGLD, tá? EGLD também estava em busca aqui de um fundo ascendente no tempo gráfico diário, né? EGLD está em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico diário, olha só. Fundo ascendente no tempo gráfico diário. Aqui a gente consegue perceber o último fundo. Então, abriu, formou um topo ascendente, formando um fundo ascendente para tentar ter continuidade de movimento. E aí, estava de olho lá nesse trade, né, os bruxos. Nós pegamos esse rompimento aqui, já realizamos lucro, que era esse topo anterior, e agora o stop já está na entrada, esperando uma continuidade de movimento. Também mandei lá nos bruxos e comentei com vocês aqui no canal esse trade aqui em APE, em AP, né, que já está nos dando aqui em torno de 22%. Lá no grupo dos bruxos, esse tipo de trade aqui, acima do suporte, né, que é o topo anterior, e acima das médias de 12, utilizando o setup de 1 hora, em geral a gente alavanca em 5 vezes, então teve bruxo que fez mais de 100 vezes ali o capital que ele entrou. Então, foi um trade excelente, tá? Então, já entramos em EGLD, surfamos uma onda aqui em TRX também, lá no grupo dos bruxos. Outro trade que nós fizemos foi em Solana também, mesmo padrãozinho, olha só. Mesmo padrãozinho aqui, ombro, cabeça, ombro invertido, pegando o fundo ascendente no tempo gráfico diário, beleza? Então, a oportunidade de trade que eu ia passar hoje era justamente a EGLD, mas a gente já teve um rompimento. Agora a gente tem que esperar o Bitcoin
se decidir nesse movimento. Se a gente vai formar um topo descendente e ter continuidade de baixa, ou se a gente vai formar um topo descendente e ficar num padrão de equilíbrio ali em que a gente vai conseguir explorar outras oportunidades de trade. Beleza? Essa foi a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Tamo junto, continua acompanhando aí. Deixa o like para ajudar no nosso canal e tamo junto. Aqui é 2.